Sessão solene com a finalidade de prestar homenagem ao jurista e professor Damásio de Jesus. Chamamos para compor a mesa nosso homenageado, professor de todos nós, professor doutor Damásio de Jesus. Completando a mesa, o presidente do Tribunal de Justiça Militar, Dr. Silvio Hiroshi Oyama. Saudamos aqui a família do professor Damásio, suas filhas Rosângela e Rosana, seus netos Diogo, Marina e Natália, seus genros Guto e Juarez. Estão também presentes o eminente deputado estadual, delegado Olim, líder do PP e presidente da Comissão de Segurança e Assuntos Penitenciários da Assembleia Legislativa, o procurador de Justiça Luiz Fernando Vagioni, o promotor de Justiça Levi Emanuel Magno, a desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutora Ivana Davi, representando o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dimas Eduardo Ramalho, doutor João de Oliveira Gomes, o presidente do Conselho Deliberativo da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, considerado por muitos o melhor professor de Direito Constitucional do país, Cássio Juvenal Faria, doutor Marco Antônio Araújo Júnior, conselheiro estadual da OAB, representando aqui o nosso presidente da OAB, doutor Marcos da Costa, representando a deputada federal Renata Abreu, João Neto. À medida que a sessão for se desenvolvendo, nós vamos nominando as demais autoridades. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos regimentais, esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Senhoras deputadas e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, esta não é uma sessão comum. Esta não é uma sessão normal. Esta é uma sessão solene. Por ser uma sessão solene, ela se reveste de rígida forma sacramental nos termos da legislação e regimento interno desta Casa. A sessão solene só pode ser convocada a pedido de deputado estadual em exercício no mandato nesta Casa. Solicitada pelo deputado, só pode ser convocada pelo presidente da Casa. Após a solicitação, ela percorre vários órgãos internos e é submetida à aprovação pelo colégio que reúne todos os líderes dos partidos desta Casa. São 23 líderes. Há casos de sessões solenes solicitadas e indeferidas, porque só se pode solicitar uma ação solene em caso de relevante e notório interesse público e social. Esta sessão solene, realizada no auditório principal da Casa, plenário Juscelino Kubitschek, foi autorizada pela unanimidade das lideranças desta Casa. É raro isto acontecer. E não é para menos, porque ela foi convocada com a finalidade de prestar homenagem ao jurista e professor Damásio de Jesus, que ensina não apenas com suas aulas, mas com seu exemplo de vida. Comunicamos a todos os presentes que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo pela TV Web e será transmitida pela TV Assembleia neste domingo, no próximo domingo, vai ser transmitido pela TV Assembleia no dia 1º de maio, às 21 horas. Quem tem a NET, se o sinal não cair, como costumeiramente acontece, sintonize no canal 7. TV Vivo no canal 66 analógico e 185 digital. E pela TV digital aberta no canal 61.2. Domingo, 1º de maio, horário nobre, 21 horas. Convido todos os presentes para, em pé, nesse momento, ouvirmos o hino nacional brasileiro executado sob os acordes da Camerata do Corpo Musical da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Neste momento, o jurista e professor Damásio de Jesus receberá uma homenagem da aluna de sua primeira turma da Faculdade Damásio de Jesus. Eu agradeço a Camerata, a nossa gloriosa Polícia Militar, sempre prestigiosa. Parabéns pelo trabalho diuturno, garantindo a nossa segurança. Mariane Strack Bom Giovanni fará homenagem ao nosso querido professor Damásio de Jesus. Neste momento, passo a palavra ao Dr. Marco Antônio Araújo Júnior, conselheiro estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, representando o presidente da OAB, Dr. Marcos da Costa. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Fernando Capês, os nossos queridos professores e professoras aqui do nosso curso Damásio, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça Militar, senhoras, senhores, familiares do professor Damásio, para mim é uma honra estar aqui nessa sessão solene. Sobretudo porque essa sessão existe para que nós possamos prestar uma homenagem ao nosso querido e eterno professor Damásio de Jesus. E essa homenagem não se presta, nesse instante, somente pelo fato dele ser, talvez hoje, o mais importante jurista do nosso país. Não se presta somente pelo fato dele ser o ícone do direito penal e do processo penal. Essa homenagem também é prestada pelo humano, pelo lado humano, pela pessoa do professor Damásio de Jesus. Eu posso dizer que sou um privilegiado. Fui aluno do professor Damásio de Jesus em 1995, no curso Damásio, na época em que, para estudar no curso Damásio, era necessário chegar muito cedo, por volta de 4 horas, 4h30 da manhã, para fazer a matrícula. E lá fui, às 4h30 da manhã, para a Rua da Glória, matricular, porque sabia que ali era o lugar onde se formavam os melhores juristas, os maiores dos melhores juristas do nosso país. O curso do professor Damásio, desde a sua formação, em 1974, 75, era e sempre foi o maior curso preparatório para todas as carreiras jurídicas. Naquela época, muito mais para a magistratura e Ministério Público, mas depois, assim que o sucesso foi se mostrando e os índices de aprovação foram demonstrando o sucesso daquela preparação, as carreiras da advocacia pública e privada também entraram, as carreiras policiais, todas as carreiras. E muito bem, cheguei por volta das 4h30, 5 horas da manhã, naquela fila, professor Damásio, e estava lá pronto para me matricular, eis que às 7h30 da manhã, exatamente às 7h30 da manhã, para minha surpresa, porque eu não imaginei que às 7h30 da manhã estaria lá o dono do curso, o professor Damásio desceu as escadas do curso e cumprimentou cada um dos alunos que estavam na fila. Aquele, sem dúvida nenhuma, foi o ato mais relevante, foi o ato que me fez crer que eu estava no lugar certo. Eu não só me prepararia ali para a minha carreira jurídica, para a advocacia, para outra carreira que eu quisesse. Naquele instante, eu queria mesmo a advocacia. Eu não me prepararia só para a advocacia. Eu me prepararia para ser um ser humano melhor. Porque o dono do curso, o professor Damásio de Jesus, foi me cumprimentar na porta do curso, por volta das 7h30 da manhã. Eu achei que eu tivesse sido um sortudo, mas não era. Todos os meus colegas de turma também tinham sido cumprimentados pelo professor Damásio. E a vida se encarrega de
de nos trazer novidades, de nos premiar. E foi assim, fiz minha carreira, passei no exame de ordem, advoguei, fui professor, me inspirei em algumas pessoas no direito. Aliás, aqui tem 2 pessoas hoje nas quais eu me inspirei fortemente. Uma dessas pessoas, a minha prima, desembargadora Ivana Davi, que está aqui, foi minha grande inspiradora no direito, foi quem certamente me fez me apaixonar pela carreira jurídica. E a segunda pessoa foi um professor que eu tive na faculdade, que no instante em que ele deu a primeira aula, eu falei, eu quero ser professor e eu quero ser igual a ele. O professor Levi Emanuel Magno, que está aqui, promotor de justiça. Essas pessoas, tal como o professor Damásio, me fizeram ter certeza de que eu deveria seguir a carreira jurídica. Comecei a ser professor, fui professor de curso preparatório, fui coordenador de curso preparatório, fui diretor de um grande curso preparatório, um curso, inclusive, concorrente ao do professor Damásio, mas eu tinha certeza que eu não seria feliz enquanto eu não trabalhasse com o professor Damásio. E o destino se encarregou de realizar o meu sonho. Eis que um dia eu vou até o complexo, já contratado como diretor do complexo, e tenho a honra de conhecer, agora em outra situação, tenho a honra de rever, agora o meu chefe, naquela ocasião, o professor Damásio Jesus, que me recebeu com a mesma humildade que me recebeu quando eu era o aluno. E esse dia foi marcante na minha vida. Foi até um vídeo, foi gravado nessa data, é um vídeo que eu guardo e relembro todas as vezes que eu preciso orientar o meu destino profissional, eu relembro aquele vídeo. Professor Damásio, eu quero que o senhor saiba que esse meu exemplo de vida é o exemplo de muitos dos que estão aqui. 70%, 80% da magistratura de todo o país, 70%, 80% do Ministério Público de todo o país, das procuradorias, das defensorias, são formados por alunos seus, por alunos que ouviram os seus ensinamentos, estudaram com os seus livros, se inspiraram no ser humano que o senhor é. Na verdade, a data de hoje é uma data solene e histórica, não só para nós, não só para o senhor, é para o direito. O direito hoje ganha mais uma vez quando presta essa homenagem ao senhor. A palavra final que eu queria deixar registrada é: muito obrigado por ser quem o senhor é. Neste momento, solicito o auxílio do Dr. Silvio Hiroshi Oyama, presidente do Tribunal de Justiça Militar, para fazermos a entrega da placa e do colar de honra ao mérito do Legislativo do Estado de São Paulo ao jurista e professor Damásio de Jesus. Passo a leitura dos dizeres da placa. Logo oficial da Assembleia Legislativa, que significa que se trata de um documento oficial. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em sessão solene, outorga o colar de honra ao mérito legislativo do Estado de São Paulo
ao professor doutor Damásio de Jesus, em reconhecimento ao seu trabalho em prol da educação. Eminente penalista, mestre de inúmeras gerações de estudantes e profissionais, um dos maiores e mais respeitados juristas brasileiros, contribuiu e continua contribuindo para a aprovação de renomados aplicadores do direito, garantindo assim o fortalecimento das instituições deste país como baluarte do ensino jurídico de excelência. Parabéns, professor Damásio de Jesus. E agora chegamos ao momento, o ápice, o momento mais importante desta sessão solene. Com a palavra, o homenageado, o professor de todos nós, professor Damásio de Jesus. Senhor professor Fernando Capês, ilustre presidente da Casa Legislativa do Estado de São Paulo, meus queridos familiares, senhores deputados que me honram com a sua presença, professores do Damásio Educacional, senhor presidente do Tribunal de Justiça Militar, senhores e senhoras, quantas e quantas vezes nós já ouvimos a expressão: isso é loucura, isso é coisa de doido? Pois eu digo aos senhores que tantas coisas que eu fiz na vida, pelas quais me chamaram também de louco, que isso é coisa de loucura. Tenho que perguntar, então, de onde veio a vontade de um menininho criado em Marília, que fez a faculdade de Direito ao lado, em Bauru, e que depois, atrevidamente, quis ser professor, criou um curso preparatório para candidatos a juízes e promotores, e criou também uma faculdade de Direito. De onde veio a vontade e a compreensão? Certamente dos pais, que quiseram alguma coisa. Certamente dos amigos, lá de Marília, que diziam: Damásio, o que você for fazer na vida será bem feito. Quantos e quantos amigos de futebol, de passeios, rezaram e disseram: Damásio, não se preocupe, nós estaremos ao seu lado, e o que você quiser fazer será bem feito. E fui certamente acompanhado de boas pessoas. Haja vista os professores da Damásio Educacional que se encontram presentes. Como o ilustre deputado estadual que honrou
e me fazer esse convite de um dia e parte de uma noite que serão por mim eternamente recordados. Não se trata simplesmente de uma reunião dos meus amigos de Marília, de Bauru, mas trata-se da Assembleia Legislativa de São Paulo. Trata-se de receber os meus parentes de São Paulo, de Bauru e de outras localidades que estão, nesse instante, aplaudindo aquele moleque que algum dia quis ser alguém na vida. Vou lhes contar um segredo. É rápido. Fernando Capês certamente é um dos amigos mais queridos que possuo hoje. Desbravador, valente, extremamente corajoso, sejam nas horas tristes, sejam nas horas que exigem intenso poder humano. Há entre os senhores o professor Cássio Juvenal Faria, ilustre procurador de justiça. Eu tinha o curso já constituído há 1 ano e meio ou 2 anos, quando Cássio me procurou com um recado. Tenho um recado a dar ao senhor. Pois não, Cássio, qual o recado? Professor, há um ex-aluno que passou em primeiro lugar no concurso da promotoria, que manda um recado para o senhor. Ele está lecionando direito penal em faculdade da região. Ele diz: sou muito bom professor. E manda um recado: o professor deve me contratar. Eu disse: Cássio, mas que sujeito atrevido. O mundo brasileiro hoje, em penal, ele tem os nomes de Nelson Hungria, Magalhães Noronha, Basileu Garcia, Heleno Cláudio Fragoso. Qual é mesmo o nome do rapaz? Ele se chama... Espera um pouquinho que eu vou ver qual é o nome dele. E me declinou. E eu disse o seguinte: no momento em que temos Hungria nos visitando a faculdade, Heleno Cláudio Fragoso, esse rapaz quer lecionar no Damásio, que hoje está pretendendo contratar os melhores professores. Diga a ele, então, que em julho próximo nós vamos ter algumas aulas à disposição para ele. Capaz, que eu chamava no começo, porque nunca consegui dizer facilmente o nome dele. Eu dizia capaz para lembrar Capês. E hoje é para mim de uma lembrança inesquecível. Foi um sucesso. E já o contratei para o primeiro semestre, após
o Júlio. E Capês esteve comigo, melhorando a cada aula e mais amigo a cada encontro. Os bons amigos são aqueles que ficam afastados, não importa a distância. Eles entendem que o último encontro foi ontem, foi hoje cedo. E ficamos amigos eternos. Já estivemos no Brasil, já o convidei a ir comigo como acompanhante professor em Viena, e queremos, do fundo do coração, estar à disposição para novas etapas, a novos desafios. Porque amigo que se preza não esquece o outro em qualquer instante, em qualquer situação. Eu costumo dizer que Capês é também louco. Como eu fui louco tantas vezes, no Brasil e no exterior. Quem mandou o menino Damásio ir a Viena, na ONU, e conversar com os melhores professores do mundo em inglês? Eles entendendo até as coisas gozadas, engraçadas, que acontecem no Brasil? Isso aconteceu. E acredito que a vontade de continuar, não só sendo amigo de Capês, mas continuar a batalhar, a enfrentar os desafios da vida, que para mim ainda não se cessaram. Tem muitos ainda a enfrentar. E nem para você, me permita, Capês, terminaram. A vida continua. A sua força é muito grande. Não será derrotado por força má nenhuma. Acredito sinceramente. Acredito no homem que você foi e é. Acredito de coração que você jamais vai trilhar o caminho do mal. Isso eu trago na alma, como impressa, como uma medalha que você me concedeu. É um homem, é a sua imagem do bem contra o mal. Venha acontecer o que acontecer, Capês, eu não vou esquecer de acompanhá-lo. Você é a pessoa que eu criei como aluno e como professor. E acredito com toda sinceridade que vai na minha cabeça e em meu coração, seja onde estiver, eu serei seu amigo. Acreditarei em você. Jamais o desacreditarei. E espero, senhores, meus alunos todos que me ouviram e continuem a me ouvir. Esta é uma noite inesquecível, que eu vou trazê-la no coração, na parte mais funda. Não vou esquecer do semblante de todos os senhores de cá e de cada um.
Pediria que a noite fosse maior. Que essa sessão maravilhosa não terminasse aqui. Que eu a pudesse levar comigo, onde for, como um preto de grande gratidão pela pouca coisa que fiz até agora. Um abraço de irmão, de pai, de filho, a cada um. Que nós estejamos ainda pelo mundo afora, lembrando essa noite de congratulação, de amizade, de respeito. Um abraço a cada um. Obrigado. Acredito que, como tantos juízes, desembargadores, promotores, procuradores, delegados civis e federais, procuradores do Estado, do município, grandes advogados, alguns hoje ministros, que foram alunos do professor Damásio e trilharam e chegaram aos mais altos postos, acredito, tenho plena convicção de que não seria professor de Direito Penal, nem autor de livros, nem teria atingido o ponto acadêmico em que cheguei, se não tivesse sido aluno do professor Damásio de Jesus. Quantas aulas, quando o júri terminava na madrugada, eu me encaminhava para 4 aulas penosas de manhã, depois 4 aulas cansativas à noite, no dia seguinte a mesma coisa, aulas nos finais de semana, e eu pensava em desistir e via o professor incansável, trabalhando, estudando, escrevendo, inovando. Como inovou na sua obra Curso de Direito Penal, volume 1, quando, contrariando toda a doutrina internacional e nacional, desenvolveu a teoria bipartida do conceito de crime, crime como fato típico e antijurídico, trazendo a lume que não existe um fato culpado, mas um autor de um fato criminoso culpado. Quando, na virada do milênio, introduziu a teoria da imputação objetiva para explicar que o sujeito que compra uma passagem aérea de monomotor para a sogra, torcendo para o avião cair e o avião cai, não causou a sua morte, porque não lhe criou um risco proibido. O professor que reuniu no seu curso os maiores e melhores professores, eu me lembro aqui do ministro Celso de Mello e do Cássio Juvenal Faria, para ficar na seara do direito constitucional. Professor, o senhor ensinou muita gente direito penal, mas o senhor ensinou muito mais lições de vida, com a sua vida e com o seu exemplo. Esgotado o objeto da presente sessão, que é solene e formal, a presidência agradece às autoridades, a toda a equipe, aos funcionários do serviço de som, aos funcionários da taquigrafia, do serviço de atas, do cerimonial, da Secretaria-Geral Parlamentar, da imprensa da Casa, da TV Legislativa, das assessorias policial, civil e militar, bem como a todos que, com suas presenças, colaboraram para o êxito desta sessão solene. O professor Damásio estará ainda aqui, os que desejarem cumprimentá-lo, conversar, dará um abraço. Está encerrada esta sessão. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
e deu uma repercussão. Livros muito procurados, receitas, chama Receita para Passar no MP estadual, Receita para Passar no MP federal, e assim por diante. E você fez uma obra, a minha era uma obra mais pragmática, mais prática. Você produziu um livro científico sobre como passar em concurso. Fala um pouquinho disso aqui agora, veja bem, como passar em concursos, normalmente voltado para os concursos jurídicos, mas serve para qualquer prova ou teste que você vai prestar. Então, nós não estamos aqui abrindo um capítulo só para os advogados, não tem reserva de mercado. Ele vai falar aqui como passar em concursos, provas, vestibular, nos desafios que você tende a enfrentar, inclusive nas suas provas. Não, o pessoal usa isso para concurso de medicina, para tudo, para né? Receita, polícia, para TOEFL, eles usam muito. O interessante foi que esse é um livro que surgiu justamente das leis bíblicas. Por quê? Porque eu, quando estava sendo reprovado, eu fui reprovado várias vezes, eu gosto sempre de dizer que as pessoas veem a gente hoje, não sabem o quanto que a gente ralou, o quanto que a gente gastou noite de estudo. Você tem vários livros publicados. Aliás, uma das coisas que a gente lá na editora Ímpetos, onde eu sou o presidente do conselho editorial, a gente continua desejando ter seus livros. A gente chega lá, vamos chegar lá. Um dia a gente ainda quer publicar um, né, sem tirar nenhum livro de outra editora, mas um dia sai um. Agora a gente sabe também que provavelmente os seus próximos livros vão ser sobre gestão, sobre política, sobre... Sem dúvida. Né, eu estou preparando um que vai ser best-seller, Os Bastidores da Política. Vai ser bom. Esse livro, o que aconteceu? Quando eu estava sendo reprovado, e eu fui reprovado várias vezes, eu procurei quem já tinha passado, eu fiz um benchmarking, fiz ali vou ver quem já passou, o que está fazendo, para ver onde que eu estou errando. E procurei alguns primeiros colocados de concurso, porque eram os melhores para passar, porque eram as melhores notas. E eu fui recebido de uma forma muito generosa e solidária. Um disse assim, se vira, outro disse, isso é problema seu. O outro falou, dá teu jeito. O outro se impertigou e falou, faz o que eu fiz, vai estudar. Então ninguém me ajudou. É como um ritual de passagem, e isso é um problema que a gente tem que melhorar na questão do concurso, porque as pessoas falam assim, eu sofri, você tem que sofrer também. Bem, eu tive que dar meu jeito, fui, estudei, passei algum tempo. Aí, quando eu passei em primeiro lugar em vários concursos. E aí, como eu fui o primeiro colocado, as pessoas começaram a me olhar e eu fui procurado por pessoas com fazendo a mesma pergunta que eu tinha feito antes. William, como faz para passar em concurso? Só que, por causa da formação bíblica, eu não podia dizer se vira. Eu tinha que amar o próximo, eu tinha que ajudar o sujeito. E aí eu comecei a dar aula. E dar essas dicas que você dava para os teus alunos também. E começou tanta gente, como ninguém fazia isso, tanta gente a me procurar, que a solução foi fazer o livro. A ideia, esse livro, foi para simplificar a questão da administração do tempo, de eu querer ajudar as pessoas e ter que trabalhar como juiz. Isso na capa é algum modelo, algum nome? Você mesmo? Não, é um modelo. É um modelo. A empresa produziu a capa. Depois interessante essa. E aí eu escrevi, deu 700 páginas, e nenhuma editora quis publicar. Eu publiquei todas as editoras jurídicas, né? A gente sabe. Não se interessaram? Não, porque disseram que o livro era muito grosso, disseram que o livro não tinha no mercado porque não vendia, que concurseiro não ia ler um livro que não era programa da matéria. As explicações foram diferentes, mas eu fui rejeitado por todos os especialistas. Mas como a gente já estava acostumado a ser rejeitado no concurso pelos especialistas, eu falei assim, tá bom, vou testar, que é importante. Fiz 20 cópias, dei para 20 pessoas, todo mundo gostou do livro. E aí eu cheguei à conclusão de que o problema não era com o livro, o problema era com os especialistas. Às vezes o especialista te reprova com razão e você tem que estudar mais, tem que se esforçar mais, mas às vezes o especialista está errado. E aí você tem que insistir de alguma forma, não desistir, como você acabou de falar. E eu falei o seguinte, bem, já que ninguém quer publicar o meu livro, e meu livro é bom, eu testei, não estou sendo irresponsável, eu vou criar minha editora e eu mesmo publico o livro. E foi aí que surgiu a editora Ímpetos, onde hoje eu sou um dos sócios, não sou gerente, porque a lei me proíbe, mas sou cotista da editora,
e nessa editora a gente começou com esse livro. E aí o livro estourou, aí deu 2 vezes Jô Soares, 3 vezes Fantástico, já fui a todo o estado do país, já fiz palestra no exterior, tudo isso em cima de um livro que eu fiz para ajudar os outros. Ou seja, eu joguei uma semente boa e eu estou colhendo até hoje uma semente boa que foi semeada por causa de alguns princípios. O princípio de tratar o outro como gostaria de ser tratado, o princípio de se arriscar, porque a Bíblia diz que é o valente que conquista a riqueza. É a pessoa que se arrisca, que chega a algum lugar. É a pessoa, como Jesus diz, aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, encontra. Então, esses princípios têm me ajudado muito e foi por isso que eu escrevi. Eu tenho os livros jurídicos. Por uma expressão, uma palavra que sintetiza tudo isso. Pela tua fé, você acreditou no projeto, você sabia que ia dar certo, você tinha essa convicção íntima. Podem falar 1000 nãos para mim, mas eu sei que esse projeto vai dar certo. E você foi e acreditou. E hoje eu gosto, eu já acabou que a minha carreira, assim como a sua, eu não vou dizer que ela se desviou, porque a gente continua com a nossa ligação com o mundo jurídico, mas ela se ampliou para outras frentes. Então hoje eu acabo falando muito sobre qualidade e produtividade, sobre gestão, sobre liderança, sobre sucesso de uma forma geral, e não só sucesso no concurso, e é uma forma da gente contribuir. Eu gosto muito de livros, sou apaixonado por livro, e tem tido aí um bom resultado. A gente chegou a 1 milhão de livros vendidos já. Nossa, que espetáculo, então, parabéns. Eu gosto muito de trabalhar em coautoria. Você vê que metade dos meus livros é com algum amigo, até usando a lógica da formiga. Carregando junto, 2 formigas carregam melhor uma folha do que uma formiga sozinha. 2 é melhor que um, se um cai o outro segura. Isso aí. Querido professor, nós estamos aproximando do final do programa, o tempo passa muito rápido quando uma pessoa que domina a oratória e tem tantos assuntos interessantes. Quais são as suas considerações finais? Quais são os seus projetos próximos? Como é que o senhor está vendo aqui o panorama jurídico no país, as perspectivas para os jovens? A sua abordagem final. Bem, a primeira coisa que eu penso é que a gente precisa no país, se a gente conseguir isso, vai ser um grande ganho, aplicar a mesma medida para todo mundo. Então, se a pessoa faz alguma coisa certa ou errada, eu vou aplaudir ou criticar, independentemente de se ela é do PT ou do PSDB. Perfeito. Independentemente se ele é hétero ou se ele é homossexual. Independente se ele é crente ou se ele é ateu. O que eu vejo, o que mais me angustia, é que fatos absolutamente idênticos são vistos com tolerância, com leniência ou com ira por conta não do que foi feito, mas de quem fez. Isso eu acho que a gente precisa consertar. Acho que a gente tem um problema sério hoje no Brasil em relação ao desrespeito. Eu consigo entender que exista uma ira, uma revolta contra alguns fatos, mas você vê que existem juízes, por exemplo, sendo hostilizados, independentemente da decisão. Então, ninguém, você do PSDB ou a pessoa do PT, tem gente que não gosta do PSDB e tem gente que não gosta do PT, mas isso não dá o direito de qualquer um dos dois estarem jantando, que é o seu momento privado, e as pessoas sentirem o direito de hostilizar. Eu acho que a gente vai para a barbárie. Existem os lugares. Então, agora há pouco a gente teve o problema com o ministro Teori, que pessoas foram para frente da casa dele, da residência dele. Quer fazer manifestação, vai para frente do Supremo. Então, eu estou muito preocupado com o momento esse momento de muita paixão, uma paixão futebolística que no futebol já é ruim, já gera danos graves. Então, hoje o que me preocupa muito é isso, essa questão dessa polarização, que às vezes há quem insufle isso por interesse escuso, mas que a sociedade tem que ser capaz de dizer assim, não, olha só, eu vou respeitar o outro, e eu vou... E a questão do direito de aborrecer está virando uma moda. Eu tenho qualquer tipo de pendência. Eu vou falar assim, eu sou professor de cursinho,
curso preparatório. Então, vou usar o caso do que a gente Os professores de cursinho estão insatisfeitos com a hora-aula, eles vão e fecham a Paulista. Não, peraí, cara. O dentista quer chegar em casa, o empresário. Então, a gente também está... as pessoas, para obter atenção, elas estão achando... A solução eu vou atrapalhar a vida de todo mundo e aí a imprensa vai. Então, são problemas graves. A gente tem um problema grave com a corrupção, que é um problema cultural. Endêmico, né? Endêmico e cultural, a gente precisa mudar. Agora, nesse cenário todo, eu vejo muitos jovens desanimados, né, angustiados, e eu diria o seguinte: quanto maior a escuridão, mais diferença faz um fósforo aceso. Então a recomendação é: acenda o fósforo. Outra coisa, quanto mais difícil o cenário, mais a minha inércia vai ter um custo. Então, o país está bem, então você pode mais ou menos, você vai estar bem. Mas se o país está em crise, amigo, agora que é a hora da gente fazer diferença. Então, eu diria que nesse momento de crise, a gente precisa pessoalmente adotar uma postura de eu não vou ser contaminado pelo desânimo, porque se eu desanimar, piora. Mas isso no plano individual. Eu continuo acreditando, o estudo, o trabalho, a dedicação vão fazer diferença. E no plano nacional, eu fico torcendo para que toda essa conturbação que a gente está vivendo gere uma percepção de que as escolhas, as sementes que nós lançamos não funcionaram. Cada um cuidar do seu interesse, cada um achar que quem é do seu partido pode errar porque está tudo bem, as pessoas fugirem da realidade, fugirem das estatísticas. Eu espero que a sociedade fale assim: olha, isso não deu certo, a gente vai ter que mudar o modelo porque... A nossa fórmula. Essa fórmula não está funcionando. E acho que você tem aí, com o talento que você teve, que Deus te deu, você tem aí uma missão muito importante, que é levar essa mensagem para várias pessoas, nas suas palestras, nas suas obras, nos seus livros. E você é uma pessoa formadora de opinião, que influencia e muda vidas. E é por essa razão que a Assembleia Legislativa, que é a Casa do Povo, esse aqui é o segundo maior parlamento da América Latina, só perde para o Congresso Nacional, tem 94 deputados, temos uma TV Assembleia aqui, se sentiu no dever de trazer a sua mensagem para o nosso telespectador. E mais do que isso, que na nossa futura programação nas madrugadas, nós possamos aqui ver alguma aula sua ou aulas suas sobre direito e sobre a vida. Vai ser uma honra, como foi hoje, receber o professor William Douglas no nosso Discussão Nacional. Até o próximo programa, um prazer estar com vocês.